Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos para a parte 2 de Aprender Inteligência, do livro do professor Pierre. Então, nessa parte 2, ele vai falar um pouco assim de como se tornar mais inteligente. Primeira coisa, só depende de você. De você que está aí do outro lado, depende de mim também, individualmente mesmo falando. E ele vai dar os passos para chegar a esse cenário de ser mais inteligente. Ele vai começar, como vocês sabem, eu tô com o nosso roteiro aqui na mão. Vamos começar primeiro se perguntando o que é inteligência. Ele fala que é a habilidade de criar regras, de identificar padrões. Então, quando a gente vê, por exemplo, sequência de coisas, a gente consegue perceber, aquela sequência é porque tá somando mais 2 toda vez. Então, o último número é o número mais 2. Então, esse tipo de coisa tem a ver com inteligência. Você identificar esses padrões, você entender, interpretar coisas. E para cada ser humano existem inteligências múltiplas e elas estão atreladas à linguística, que é o ato de entender e transmitir ideias, informações através da palavra, e a palavra ela tem a ver com a escrita, com a fala, com a gesticulação, que é o caso de Libras, por exemplo, pessoas que falam em Libras. Tudo isso tem a ver com inteligência linguística. Tem também a lógico-matemática, que é compreender padrões, que é o que eu falei ali, sobre o que seria a inteligência. Compreender padrões, manipular dados. Tem também a música, que é produzir músicas, que é cantar, que é tocar, que é ouvir também. Isso é inteligência, que você vai aprimorando o seu ouvido ali à medida que você vai ouvindo músicas novas, música clássica, música, enfim, instrumental, músicas em geral, e você vai ali aprimorando o seu ouvido. Tem a espacial, que é a capacidade de se orientar no espaço. Por exemplo, está dirigindo, você tem noção ali de espaço, você, o seu carro, você, a sua moto. Tem questão também de estar no local e saber se você está a norte, sul de tal lugar, saber se orientar em um lugar desconhecido. Isso é inteligência espacial. Tem a psicocinética, que é a habilidade de domínio do corpo, como, por exemplo, da de bicicleta, ter também uma boa pontaria, saber, apontar nas coisas, por exemplo, atirar o alvo, esse tipo de coisa. Escrever com as duas mãos, com a mão esquerda, com a mão direita. Eu só escrevo com uma, com a mão direita. A outra esquerda é para outras coisas. Para escrever sai tudo garranchado. A habilidade de coordenação motora. Então, isso tem a ver com a inteligência psicocinética. E tem a interpessoal, que é a sua habilidade de se relacionar com outras pessoas. Então, seja num ambiente de trabalho, seja na escola, em qualquer lugar. Então, por exemplo, quando você vê a palavra gestão, liderança, isso tem que estar muito bem desenvolvido, a habilidade interpessoal, que é como você se relaciona com o outro, como você se apresenta para o outro, que tem a ver também com a maturidade emocional, tudo isso está ligado. E tem a intrapessoal, que aí é olhar para dentro, é a habilidade de se conhecer, de se entender, de saber quem você é, quais são suas limitações, quais são suas habilidades, o que você gosta, o que você não gosta, seus limites. Tudo isso é habilidade intrapessoal, que é um tipo de inteligência, que é uma questão do autoconhecimento, que inclusive eu faço terapia, então acaba que a gente desenvolve muito na terapia a habilidade intrapessoal. E aí ele vai dar assim 5 passos para se tornar mais inteligente, Esse aí, como vocês viram, foi o primeiro, mas foi mais um panorama mesmo para você compreender assim as múltiplas inteligências. Então, você que tá aí do outro lado, que se identificou com algum do que eu falei aqui, saiba que você é inteligente, porque a inteligência é múltipla, ela não tem a ver só com matemática, com saber fazer cálculo. Você viu aí que são múltiplas. Mas os passos são: o primeiro passo, acreditar que você consegue. Acreditar que você consegue aprender, que você consegue ser mais inteligente, que você consegue eliminar as falhas do dia a dia. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é evitar a burrice. Evitar a burrice significa, por exemplo, evitar drogas ilícitas, que ele vai falar,
Por exemplo, as drogas que a gente já conhece, né? A cocada, as ervas, enfim, que vocês já conhecem aí. Televisão, que deixa a pessoa mais preguiçosa. Não é ficar 100%, não é algo radical. Mas é você não ficar em excesso. Tudo isso aqui tem a ver com excesso. Você não vai ficar em excesso, tendo acesso a outras coisas. As drogas não, a droga realmente evite 100%, se você puder, obviamente. Mas televisão, excesso de celular, rede social, internet, videogame. Aí ele vai falar que o videogame, por exemplo, tem alguns que incentivam você a estimular algumas habilidades de coordenação motora, de espaço, de lógica, mas tem outros que é só matança, que é só violência, esse tipo de coisa você tem que evitar. E tem a ver com evitar a burrice. Isso tudo nos torna, assim, quando a gente não evita essas coisas, a gente se torna analfabetos funcionais, né? Que é alguém que não consegue interpretar as coisas, não consegue criar ideias. A terceira, né, o terceiro passo para se tornar mais inteligente seria realmente estudar pouco, mas todos os dias. E aí ele fala para você estudar com métodos. O que seria um método? Você entender o local onde você está estudando, você entender o horário, ter horário para estudo, sem distração, né? Sem ficar no celular. Isso é método, isso é ter um passo mesmo, um tempo, um momento para você estudar e que seja todos os dias, porque ali o estudo, ele realmente é gradativo. Ele bate muito na tecla que você não precisa estudar em excesso, você pode estudar pouco, mas todos os dias. E o quarto seria procurar desafios. Isso ajuda a promover uma musculação mental, que por exemplo, acessar coisas que são mais difíceis. Entre uma coisa fácil e uma coisa difícil, você vai pela parte mais difícil. Tudo isso ajuda, né? Isso aí também é procurar desafios. Por exemplo, para palavras cruzadas, livros de investimento. Não, investimento não. Livros de investigação, quebra-cabeça, charada, tudo isso ajuda a procurar desafios, ajuda você ali a melhorar a sua musculação mental, a você ter uma capacidade lógica melhor, a você ser uma pessoa mais inteligente. E aí ele vai falar do quinto, que significa ler muito. Gente, isso aqui é muito importante. O que eu tô falando aqui pra vocês é o resumo do resumo. Então, para vocês terem, por exemplo, um aprofundamento muito melhor dessas dicas desse livro, seria melhor que vocês mesmos lessem o livro. Aqui eu trago esse vídeo como incentivo mesmo e que sirva até de que vocês fiquem instigados a ler o livro, porque a minha intenção é essa, que vocês leiam o livro. Mas ele fala que o quinto passo para você ser mais inteligente é ler muito. Ler o que gosta, o que sente prazer, né? Para começar, você que é uma pessoa que não tem, por exemplo, o hábito pela leitura, começa lendo exatamente aquilo que você gosta. Ah, você é fanático pelo Bahia e você ama o Bahia. Vai lá, pega o livro da história do Bahia. Eu moro aqui em Salvador, por isso que eu tô falando o contexto do Bahia, né? Eu moro na Bahia, estado da Bahia. Então vai lá, pega o livro do seu time, vê a história dele. Então, de você ali, você já está desenvolvendo o gosto pela leitura. Ele vai falar que ler ajuda na imaginação, a criar ideias, na interpretação de textos, na organização de ideias, no aprendizado mais profundo. Ele dá o exemplo, por exemplo, de um filme e de um livro. Quando você assiste um filme, é muito bom a experiência do filme, mas quando você lê o livro, você tem uma riqueza muito maior de detalhes. E isso ajuda mesmo a sua mente. Ele também fala que o seu cérebro ele fica cada vez mais rápido a entender as coisas. Então, toda vez, quanto mais você lê, mais rápido fica para interpretar as coisas, para entender as coisas. Aí ele fala aqui, tem uma frase de efeito. Ele fala, só escreve bem quem lê bem. E só lê bem quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. E por último, gente, eu queria dizer para vocês assim, nunca é tarde. Se você acha que nesse momento, por exemplo, não importa a idade, se é a primeira idade, se é a segunda, se é a terceira idade, enfim, não importa, o importante é começar. Lógico que para uma criança vai ser muito mais fácil de aprender do que para uma pessoa já na terceira idade, mas não é tarde, entendeu? Se você está nessa situação, eu hoje já tenho 24 anos e eu passei
por um processo de ensino médio, de fundamental, estudando errado mesmo. E agora que eu tô começando a estudar melhor, a seguir esses métodos do professor Pia e que funciona. Eu fiz isso, por exemplo, com matemática e fazendo assim as coisas básicas, porque é muito rico o livro, dá várias dicas que se você seguir tudo ali, você vai ter assim um excelente resultado do seu estudo. E eu nem cheguei a fazer tudo, eu criei ali, eu fiz o método que ele falou, né, para estudar ali no dia, que aprendesse na aula, sabe, aprender, por exemplo, dormir um pouquinho mais cedo, esse tipo de coisa, e funcionou. Eu consegui ter um bom resultado em matemática, eu tirei assim uma nota máxima em matemática, que era uma disciplina, inclusive, que eu tinha dificuldade, que eu tive trauma na infância, de professores não terem paciência comigo, esse tipo de coisa. E eu usei o método dele e funcionou. Mas eu deixo aqui a palavra que leiam o livro para vocês aprofundarem muito mais. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo!